Bem, meu príncipe, Gênova e Luca não passam de apanágios, propriedades da família Bonaparte. Não, eu advirto que, se me diz que não teremos guerra, se o senhor se permitir ainda abrandar todas as infâmias, todas as atrocidades desse anticristo, eu não o reconheço mais. O senhor não é mais meu amigo, não é mais meu fiel escravo, como diz o senhor. Vejo que eu o assusto. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li Guerra e Paz, do Lev Tolstói, com tradução para o português de Rubens Figueiredo. Bom, o que dizer de Guerra e Paz, não é mesmo? Essa obra gigantesca, acho que tanto em tamanho como em importância, que apavora não apenas a mim, mas os mais diversos tipos de leitores. Eu sempre faço uma pesquisinha rápida, né, sobre o que falam da obra por aí, quando eu vou começar a fazer minha resenha. E eu abri algumas resenhas, né, de Guerra e Paz para dar uma olhada e em todas elas a pessoa começava dizendo que tinha vontade de ler Guerra e Paz, mas tinha medo e ficava eternamente esperando o momento correto, o momento em que você fosse estar preparado para isso. Eu achei muito engraçado porque eu me sentia exatamente assim. E já fazendo um paralelo, assim, absurdo, logicamente, com a maternidade, né? Eu acho que é uma coisa que pra qual você nunca vai estar pronta, né? Então, se você ficar eternamente esperando o momento mais adequado, você nunca vai fazer. Eu fiquei por muitos anos remoendo essa ideia de ler Guerra e Paz. E na verdade eu só tive coragem de desejar ler Guerra e Paz depois que eu li Ana Karenina e Ressurreição, né? Ambas outras obras do Tolstói, e amei. Porque Guerra e Paz eu sabia que era mais ambiciosa e que eu só teria coragem se eu já tivesse passado por outras e gostado da leitura, né? Porque se tem uma coisa que eu tenho muito medo quando eu vou pegar esses calhamaços clássicos é de não gostar, porque eu não abandono livros. Então, imagina, né, ler um negócio gigantesco desse sem estar entendendo, sem estar gostando. E assim, eu já vou dizer logo de cara pra tirar isso da frente, eu não amei Guerra e Paz. Eu amo Ana Karenina, eu amo Ressurreição, tenho esperança ainda de amar outras obras do Tolstói, não foi o que aconteceu com Guerra e Paz, por motivos bastante particulares, né, em termos do meu gosto de leitura. E vai ser até engraçado quando eu comentar, né, o porquê, vocês vão rir da minha cara. Mas enfim, se tem outra coisa, né, que me dá agonia de, antes de eu pegar um livro desse pra ler, é pensar que eu vou sentar aqui no canal e vou falar sobre isso. Eu sempre me acho uma fraude, uma impostora, falando quem eu acho que eu sou pra ligar uma câmera e falar que eu vou fazer uma resenha de Guerra e Paz. É por isso que ainda mais nesse tipo de livro eu gosto de afirmar que eu não faço resenhas aqui. Eu chamo de resenhas, mas o que eu trago é um papo literário sobre a minha experiência de leitura. E é isso que eu vou fazer hoje, especialmente com uma obra tão extensa, tão cheia de camadas, e que eu li já, né, há alguns meses, né? Eu demorei alguns meses pra ler e já tem alguns meses que eu terminei a leitura. Eu ainda tava grávida, minha filha já vai fazer 6 meses, então assim, eu não sou acadêmica, não sou estudiosa de literatura russa, vou trazer aqui as minhas impressões e é isso, dadas todas essas desculpas e introduções, vou tentar falar sobre Guerra e Paz. Bom, então primeiro eu vou falar como que Guerra e Paz entrou na minha vida, né? Como eu já comentei, eu comecei a ter coragem de desejar fazer a leitura desse livro depois de ter amado outras duas obras do Tolstói, mas ainda assim sempre empurrando a ideia com a barriga. Só que eu também tinha em mente que esse era o tipo de livro que eu precisava ler antes de ter filho, porque com criança pequena em casa, quando é que eu ia arrumar um jeito, um tempo de ler Guerra e Paz? Então um dia, conversando sobre isso com minhas amigas Vanessa e Luísa, elas brincaram que então eu deveria ler Guerra e Paz quando eu estivesse grávida, que ia ser assim, derradeiro, né? Você vai ter que ler isso aí agora, porque depois você vai ter criança pequena em casa por muitos anos. E aí a gente combinou que, inclusive, elas iam ler junto comigo e que eu ia anunciar minha gravidez pra elas, perguntando quem aí tava afim de ler Guerra e Paz junto comigo. E foi isso que aconteceu. Quando eu engravidei e eu fui contar pra elas, eu perguntei quem é que queria ler Guerra e Paz. E foi um momento muito divertido e elas me deram o Guerra e Paz de presente. Foi um presente que eu ganhei das duas e eu adorei, né? Foi um presente muito significativo. Então começamos a ler essa obra juntos. E logo de cara, assim, foi desesperador. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante que vocês têm que saber sobre Ana Lu enquanto leitora. Eu odeio narrativa de guerra. Eu odeio. Eu odeio profundamente, eu odeio tanto que eu tenho muito medo de ler Os Miseráveis, porque todo mundo fala que tem, sei lá, mais de 200 páginas de descrição da Batalha de Waterloo que são eternas. E aí vocês acreditam que eu não pensei nisso quando eu peguei Guerra e Paz pra ler?
Eu juro, eu tava tão acostumada a ouvir esse título que eu não pensava profundamente sobre ele, e eu não leio sinopse, e assim, parece piada, né? O título do livro é Guerra e Paz, e eu não pensei nem por um segundo que eu teria páginas e páginas e páginas e páginas a fio com narrativa de guerra. Então, já é por isso, assim, de cara que eu falo que eu não amei esse livro. Ele me irritou profundamente durante boa parte da leitura. A leitura se arrastou. Aqui a gente tem páginas e páginas e páginas e páginas e páginas de descrição de guerra. Inúmeras cenas de campos de batalha, mas não apenas isso, né? Cenas de sala de estratégia com um monte de homem em volta de um mapa, conversando, tomando decisões, apontando caminhos. E eu acho tudo isso um porre. Então eu gostava era da parte da paz. E não só a parte da paz, né? Eu já vou dizer que no segundo tomo a gente praticamente não tem refresco, ele é guerra, 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 então ele se arrastou ainda mais pra mim. O primeiro tomo eu consegui ler mais rápido porque a gente tem mais das outras camadas do livro, né, que eu dividiria em duas, né. Então, o que Tolstói faz nesse livro? Pra começo de conversa, que eu anotei aqui no meu roteiro e já me perdi. Tolstói levou 5 anos, tá, pra escrever essa obra, 5 anos de intensa dedicação pra escrever essa que é considerada, claro, a grande obra da sua vida, apesar de que eu jamais acharei que é a melhor. E ele mesmo não soube categorizar esse livro, se era um romance, uma epopeia, é quase que um ensaio, assim, era uma história que ele queria escrever. E ele escreveu, e ele se baseia, óbvio, em fatos históricos, né, reais aqui, mas ele traz, né, ele se permite essa licença poética de criar em cima desse evento histórico. Então aqui a gente acompanha as marchas napoleônicas entre 1805 e 1820 e seus efeitos na sociedade russa. A gente acompanha isso principalmente através de 5 famílias da aristocracia, mas os efeitos da guerra vão ser explorados de forma mais ampla, né? A gente tem uma série de dubiedades aqui que a gente vai acompanhar por meio, né, dos personagens que a gente tem à nossa disposição, que são vários. Então a gente vai acompanhar os efeitos da guerra nos ricos e nos pobres, a gente vai acompanhar diversas dubiedades de sentimentos dessas pessoas em relação à guerra. O que Tolstói traz aqui é uma reflexão sobre o humano na guerra, de diferentes maneiras. Então, como que eles são afetados por isso ou não, né? Então, para além das extensas narrativas de guerra, a gente tem aqui cenas extremamente cotidianas da vida dessas famílias que envolvem e também não envolvem a guerra, né? Então é claro, a gente vai ter conversas inflamadas na mesa de jantar sobre a guerra, sobre os caminhos da guerra, sobre quem concorda com o que Napoleão tá fazendo, quem não concorda. E também angústias relacionadas a que familiar que vai ser convocado, que não vai ser, né? Preocupação de mães com filhos no campo de guerra, filhos jovens que não precisavam ir pra guerra, mas querem ir, porque querem dar o seu nome, querem ser marcados na história, né? Querem a honra para além da vida. E a gente tem também momentos em que essas pessoas estão vivendo e nada do que elas estão passando tem a ver com a guerra, porque afinal de contas, já diria o diário do Kafka, a Alemanha declarou guerra à Rússia, natação à tarde. Eu nunca sei se é Alemanha e Rússia, mas enfim, deu pra entender, né? O que quer dizer que mesmo quando tem uma guerra acontecendo, mesmo quando tem um evento histórico de proporções atmosféricas acontecendo, a gente ainda tem a nossa vida cotidiana, né? A gente ainda tem natação à tarde. Então a gente tem histórias de amor, histórias de pequenos bailes, de encontros, né? Rinhas entre famílias ali que nada tem a ver com guerra. E isso tudo faz parte do apanhado do que é ser um humano em plena guerra, né? E muito além disso, né? As minhas partes favoritas desse livro, para além dessas cotidianices, elas estão nas filosofias, que parece que de repente o narrador se afasta dessa narrativa pontual envolvendo campos de batalha ou personagens e vai filosofar sobre a guerra e sobre o ser humano, né? Eu achei que Victor Hugo faz bastante isso. Eu lembrei de Corcunda de Notre Dame, assim, quando eu tava lendo, em que de repente ele dava uma pausa ali da história pra falar sobre a arquitetura de Paris. Aqui, então, Tolstói faz pausas na história pra filosofar. E tem um capítulo logo no início do segundo tomo que eu acho que é fantástico, em que ele fala sobre o que é uma guerra. E você lê, assim, e você se lembra que uma guerra não faz sentido nenhum, porque as pessoas resolvem sair se matando e matando pessoas que nada tem a ver com isso, em nome do quê? Em nome de poder, em nome de conquistar mais um território. E você vai lendo a reflexão que ele propõe e aí você tem vontade de rir, assim, chega a ser irônico e muito triste ao mesmo tempo pensar que a gente deu muito errado enquanto humanidade, porque
meu Deus, qual é o intuito disso, sabe? Qual é o intuito no fim das contas? Quem é que ganha com isso? Absolutamente ninguém, né? As vidas são ceifadas ali durante, né, o acontecimento em nome de um país, né? Mas assim, o que mais importa é a vida, não é, das pessoas que são extremamente afetadas por isso, sempre de forma negativa. Então é muito profundo esse capítulo, é um dos meus favoritos da obra. E tem um outro capítulo também em que ele faz ainda mais piada em relação ao ser humano e a guerra, que ele coloca assim, ele faz a gente lembrar que todas as pessoas envolvidas numa guerra são seres humanos. Seres humanos, bom, são todos, né, de carne e osso. Então mesmo um general incrível, né, com um poder e uma fama histórica muito grandes, tinham, sei lá, diarreia, gripe, sabe? E aí ele faz um capítulo inteiro filosofando sobre como seria o desfecho de tal batalha importante se naquele dia Napoleão tivesse acordado com sinusite, nariz entupido, dor de cabeça e falado: putz, hoje eu não tô afim. E eu achei fantástico mais uma vez, porque é isso, né? A gente, depois que passa, a gente esquece que esses eventos gigantescos, eles são extremamente humanos enquanto eles estão acontecendo. E eles dependem de pessoas, e pessoas não são máquinas, né? Pessoas são inconstantes, pessoas acordam com dor de barriga, acordam com dor de cabeça. E isso torna toda a perspectiva de uma guerra ainda mais ridícula, né? Porque tá tudo ligado a alguns seres humanos que estão ali na frente, né? Então os generais, os grandes orquestradores da questão, e que podem simplesmente acordar de ovo virado, né, com dor de barriga. Então eu gosto muito dessa humanidade que Tolstói traz, e não apenas nesses momentos de grande filosofia, mas através dos diversos personagens aqui que a gente vai acompanhar. Guerra e Paz não tem um protagonista, né, mas a gente acompanha aí cerca de 5 famílias que Tolstói escolhe ali pra gente acompanhar. E a gente vai conhecer personagens extremamente humanos, né, durante toda essa caminhada. Personagens que têm seus momentos bons, têm seus momentos ruins, personagens que não são simplesmente amáveis ou simplesmente odiáveis, não, que tem muitas camadas. Tem diversos personagens aqui que eu começava amando, depois odiava, depois amava de novo, porque eles são humanos, e isso eu acho que é uma coisa que Tolstói traz de melhor na sua literatura. Foi algo que eu encontrei em Ana Karenina, foi algo que eu encontrei em Ressurreição e que eu encontrei de novo aqui, e que são as partes, pra mim particularmente, que salvam essa obra. Jamais estarei aqui pra dizer que Guerra e Paz não é uma grande obra, pelo contrário, né, eu tenho certeza que sim, mas tô falando pra minha experiência de leitura, é isso que salva, porque como eu falei, as partes de guerra eu detesto, e o livro é sumariamente guerra, então apesar de ser uma obra incrível, pra mim é uma leitura bem enfadonha. E enfim, eu fiquei meses me arrastando com essa leitura, e tava tão difícil terminar que as pessoas começaram a dizer que eu precisava terminar logo, porque era isso que estava impedindo a minha filha de nascer. Que eu falei tanto que eu tinha que ler Guerra e Paz antes de ter filho, que eu tava lá completando 40 semanas de gestação e minha filha não tinha nascido ainda, porque eu não terminava Guerra e Paz. Mas eu terminei Guerra e Paz, e eu tô aqui falando sobre ele na minha perspectiva, na minha experiência de leitura, que é essa. É uma obra incrível. Pra mim, não foi uma boa leitura, não foi uma leitura divertida, só mais nessas partes mesmo em que a gente saía um pouco do campo de batalha e ia explorar os seus reflexos na humanidade, que é o que eu gosto mais. Rompi com Tolstói por causa disso? De forma alguma, ainda tenho muita vontade de ler diversas outras obras dele. E é isso aí, né? Nem todo livro é pra todo mundo. E tá tudo bem. Me contem aqui embaixo se vocês já leram Guerra e Paz, qual foi a perspectiva de vocês, o que vocês acharam, se vocês são grandes apreciadores de literatura de guerra ou não, que eu vou adorar saber. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!